Oi, gente! Então, hoje na nossa aula, nós vamos direto para o nosso passo a passo, tá bom? E eu trouxe para vocês aqui hoje esse trabalho, esse projeto maravilhoso que eu tô fazendo, que é um quotebook. É um livro com as vogais, tá bom? Aí a gente coloca as vogais e a figura representativa de cada letra. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui porque ele foi todo baseado no que a gente viu na aula passada, onde a gente imprime a imagem, faz o trabalho de caseado e finaliza com o enchimento, que é que nós vamos também ver na aula de hoje, tá? Então, vocês podem estar criando uma infinidade de projetos, pode ser números, sílabas, palavras, fazer historinhas, né, clássicas. Então, o feltro realmente nos encanta. Para vocês terem uma ideia, o meu filho dormiu, gente, com essa página do livro apenas. Então, para aí você ter uma noção de como as crianças realmente amam esse trabalho, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários se vocês gostaram. Se você já praticou o ponto caseado, quais foram as suas dificuldades, se tem alguma dúvida, que eu vou estar tirando todas as dúvidas aí nos comentários, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje? E hoje nós vamos finalizar. Nós fizemos aprendemos como fazer o caseado na aula anterior. E na aula de hoje nós vamos finalizar o caseado, né? Então, digamos que você tá no projeto, você tá fazendo aqui a sua peça e, de repente, você precisa interromper a costura por ter finalizado a linha, por exemplo. Então, aqui no seu último ponto, né, você vai fazer a argolinha tradicional, mas você vai entrar 2 vezes nessa argolinha para fazer o arremate e a sua costura não desmanchar. Olha só, você entra 2 vezes na argolinha, ó, e coloca essa linha para dentro aqui. Vamos cortar aqui que tá muito grande. Então, a gente faz o recorte aqui. E coloca essa linha aqui pra dentro, tá? Então, esse aqui é o arremate, finalização de linha, acabou a linha. Aí, a gente vai continuar aqui o nosso caseado. Pra continuar o caseado, a gente vai colocar a linha novamente aqui na agulha, né? No tamanho... Tem que ficar, esse acabamento tem que ficar quase imperceptível, gente. Tem que ficar perfeitinho. Vamos colocar a linha aqui na agulha novamente. E vamos recomeçar o nosso caseado. Consegui aqui colocar a linha. Então, eu coloquei um tamanho pequeno, tá? Mas aí você, né... Vou colocar maior. Outro detalhe, tá, gente? Eu só coloquei a cor vermelha aqui para vocês conseguirem ver aí no vídeo direitinho. Então, você vem aqui no último ponto, onde você fez o arremate, e volta como se fosse do início, ó. E segue com o seu caseado. Olha só, quase fica imperceptível que ali tem um arremate. E as pessoas não vão ficar procurando, né, gente? Onde é que tem um arremate na sua peça? Nem dá pra perceber. Chegou aqui no cantinho aqui, ó. A gente vai... Você pode ignorar esse cantinho e fazer um outro ponto aqui. Ó. Ou você pode... Deixa eu casear até o outro cantinho ali pra mostrar pra vocês a diferença. Então, gente, rapidinho aqui, eu caseei, né? Fiz o caseado. Não reparem não, gente, né? Porque eu fiz bem rápido aqui pra dar tempo. Então, você vem, ó. Uma outra finalização que você pode fazer aqui no canto. Aí, você coloca... Aqui. Vem no mesmo pontinho, coloca aqui no canto, ó. E no mesmo furinho aqui do canto, você puxa esse aqui. Então, observe que eu dei 3 pontos e um único furo, né? Pode ficar com esse acabamento ou pode ficar com esse acabamento aqui. Você dá um ponto separado do outro, tá bom? E aí, segue o seu caseado
normalmente. Segue o seu caseado. Aqui, ó. Então, gente, nós vamos dar uma pausa aqui no nosso caseado. Eu vou trocar a cor da linha, porque agora eu vou ensinar para vocês como fazer um aplique. De repente, você vai fazer um chaveiro, ou você vai fazer, colocar a orelhinha de um bichinho, ou algo que vai ficar entre as camadas do feltro, ó, um sanduíche. Então, como que é feito o caseado neste caso? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Ó, a orelhinha do elefante, tá vendo? Eu segui com o caseado, mas existe uma técnica para isso, tá? Vou tirar aqui essas linhas. Existe uma técnica para isso, gente, que eu vou ensinar para vocês agora. Como fazer nestes casos, ou no caso de fazer um chaveiro e ter que colocar um aplique. Eu vou mudar a cor da linha, porque a fita aqui no caso é vermelha, tá? Então, rapidinho aí, eu vou trocar aqui a linha. Gente, eu iniciei aqui, ó, com a linha lilás, tá? Lembrando que é necessário você praticar bastante, tá, gente? Para que o seu caseado fique bem perfeitinho, bem o mais excelente possível. Aí aqui a gente vai fazer a colocação da fita, ou da orelhinha do bichinho, ou alguma coisa que você vai colocar um sanduíche entre o feltro. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Ó. Você vai entrar aqui, pegando as 3 partes, ó. Eu vou fazer um caseado um pouco maior para vocês entenderem. Pegando as 3 partes, a argolinha ficou lá na frente. Aí aqui eu já venho, pego só a parte da fita, ó. Ou do aplique. Certo? Ó, peguei só a parte da fita e aqui eu entro na argolinha. Não é complicado, não. É super fácil. Aqui eu pego os 3. Lá atrás eu pego só a fita. Se pegar um pouquinho aqui, não tem problema, não. Entro na argolinha e puxo. Ó, aqui eu pego os 3, vou lá pro fundo. Deixo a argolinha aqui na frente. Pego só a parte do aplique e entro na argolinha. Ó. Super fácil de fazer, tá? Quando eu vou fazer um chaveiro, por exemplo, eu gosto daqui a pouco eu vou demonstrar pra vocês, eu gosto de dar um pontinho de cola nessa alça, na alcinha do chaveiro, porque a gente não sabe o tanto de chave que esse chaveiro vai suportar, né? Tanto de peso que vai ter nesse chaveiro. Então, eu sempre gosto de dar um pontinho de cola lá dentro no sanduíche. Na orelhinha de um bichinho, por exemplo, não tem como colocar ponto de cola. Por quê? Primeiro que ninguém vai segurar o bichinho pela orelha, né, gente? E segundo, se eu colocar cola aqui, rente ao a minha costura, ao meu bordado, eu não vou conseguir fazer o meu ponto caseado. Aqui já dá pra ficar bem segurinho, ó. Certo? Então, é esse trabalho que é feito quando a gente vai colocar um sanduíche entre um feltro e outro. Vai colocar ali um aplique, como eu dei o exemplo da orelhinha do elefante, um ursinho que a gente faz. Então, é esse caseado aqui, já muda um pouquinho o nosso caseado. Ó. Você tá vendo uma vozinha aí de fundo? É o meu companheiro aqui, é o meu parceiro. Lucas tá aqui do meu lado e é inevitável, gente. Criança nunca fica quietinha, né? Em silêncio total. E aqui a gente finaliza, tá? Aqui, quando eu finalizo aqui, por exemplo, eu sempre gosto de dar aquele mesmo ponto de arremate, pra me dar uma segurança maior. E aí, como vocês podem ver, ó, fica bem seguro aqui. Eu posso, se fosse no caso de um chaveirinho, né, que a fita fica assim, teria que colocar as duas aqui dentro, tá? Eu só fiz uma demonstração aqui pra vocês verem, tá bom? Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, uma etiqueta, ó, se fosse no caso de uma etiqueta, valeria da mesma forma, tá? Colocaria aqui a etiqueta, ó. Inclusive, gente, eu ensino a fazer, tá? Essa etiquetinha aí. Aí no canal já tem uma aula, um passo a passo, ensinando como fazer essa etiqueta, tá bom? Aí eu utilizaria aqui a mesma técnica que eu fiz pra fita, tá
certo? Agora nós vamos fazer um chaveiro, tá? Então eu vou fazer aqui a parte, nós vamos fazer um chaveirinho, ó, de coração, porque agora a gente vai encher a peça. A gente vai pegar a parte que faz o enchimento de uma peça, tá bom? Daqui a pouco eu retorno aí com o coração finalizado. Então, gente, aqui eu vou iniciar o caseado do meu chaveirinho de coração, né? E como eu falei aí no início, anteriormente, eu gosto de dar um pontinho de cola aqui no local onde eu vou colocar a alcinha, ó, da fita, porque vai me dar uma segurança maior nesse chaveiro, tá bom? Então, vai ficar posicionado aqui. Eu vou deixar essa parte assim mesmo, porque aqui eu vou colocar um botão de pressão. Vai ficar bem bonitinho o meu chaveiro, tá? Eu vou usar o botão de pressão aqui nessa aba. Se eu fosse utilizar aquela argolinha de ferro, aí eu teria que colocar as duas partes aqui. Acredito que deu pra vocês entenderem, né? Então, depois eu mostro o resultado também com o meu botão de pressão, tá bom? Agora eu vou fazer o caseado do meu chaveirinho de coração. Então, meus amores, estamos de volta. Finalizei aqui o caseado do nosso coraçãozinho, nosso chaveiro de coração. Coloquei aqui a fitinha, ó, utilizando aquela técnica do aplique, né? Aqui eu vou colocar um botão de pressão, como eu comentei com vocês aí no vídeo. Coloquei a etiquetinha também com a mesma técnica que eu tinha ensinado pra vocês. E agora nós vamos fazer a finalização da peça colocando o enchimento. No último ponto aqui, eu deixei, sempre deixo uma aberturazinha. A gente iniciou aqui o caseado, deixou uma abertura para fazer o enchimento por aqui. No último ponto aqui, eu sempre dou aquele arremate que eu ensinei pra vocês, tá? Porque para reforçar e não danificar na hora que eu estiver fazendo aqui o enchimento. Então, vamos lá. A gente pega aqui a fibra e vai introduzindo aqui no enchimento, aqui a nossa peça. Você pode utilizar a tesoura aqui para auxiliar no enchimento. E aí você vai ajeitando, vai arrumando. Vai ajeitando com a tesoura, ó, pra não ficar nenhum espacinho sem preenchimento, porque senão acaba ficando com folga, né? Aí fica murcho, o trabalho fica... A não ser que você realmente queira ser feito. Aqui no caso desses apliquezinhos, ó, que é a árvorezinha, ó, eu deixei faltando preenchimento nas pontinhas para dar realmente um efeitozinho de árvore. Mas aqui no caso do chaveiro não vem o caso agora. A gente tem que realmente colocar bastante enchimento para esse coração ficar bem cheinho. Nos ursinhos ou algum bichinho que a gente fizer, a gente precisa caprichar nesse enchimento. Principalmente neles. Para que o trabalho fique bem lisinho, com acabamento bem excelente. Aí você vai com o auxílio de uma tesoura, você vai auxiliando aqui, você vai enchendo. Você pensa assim, né? É uma peça pequena, nem vou gastar tanto enchimento. Mas o pior é que pega, assim, bastante enchimento. E se você vai trabalhar profissionalmente com o feltro, você precisa calcular direitinho a quantidade de enchimento que você gastou naquela peça ali. Porque às vezes a gente pensa que a gente às vezes mede pelo tamanho da peça e a gente se engana bastante, porque o feltro realmente precisa tá bem enchidinho, ó, o coraçãozinho. Acho que já tá bom, já deu. A gente vai só fechar agora, continuando aqui com o caseado.
Opa, uma passou, a outra não. Agora foi. Aí você vem aqui, fica assim mesmo, meio folgadinho, mas aí você vem e finaliza aqui com o caseado. Vai ajeitando, vai fazendo aqui. Opa, escapuleu aqui. Vamos colocar novamente aqui a linha na agulha. E aí você vem fazendo o mesmo processo de caseado até fechar completamente aqui. Se ficar os fiozinhos assim passando, não tem problema, depois a gente vai retirar aqui para não ficar a peça sem acabamento. Também porque a quantidade de linha aqui já tá pouca, mas não vem ao caso fazer parada aqui para trocar de linha, para colocar mais linha não. Aqui dá tranquilo pra gente fazer o fechamento da peça. Ó. Pronto, chegamos aqui ao final. Vamos fazer o arremate aqui. Ó, passa 2 vezes pela argolinha pra gente fazer o arremate. E neste caso aqui, como a peça tá cheinha, a gente entra com a agulha no último ponto e sai em qualquer local. Pronto. Ainda precisava um pouquinho mais de enchimento. Aqui a gente corta, puxa um pouquinho assim, ó, corta a linha. E é só puxar aqui esses fiozinhos que ficaram passando, que fica tudo bem, tudo vai ficar certinho. E aqui está o chaveirinho, né? Depois eu mostro pra vocês aqui, na próxima aula eu mostro pra vocês com o botão de pressão. Aqui a gente vai trabalhar ainda com apliques, vamos fazer outros tipos de pontos que são utilizados aí no feltro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Pratiquem bastante. E como eu falei, qualquer dúvida, vocês colocam aí nos comentários, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.